Princípios estoicos para que nada te afete, segundo Epiteto. Existem coisas que estão sob nosso controle e outras que não. Opiniões, preferências, desejos e aversões. Em uma palavra, tudo que é inerente às nossas ações está sob nosso controle. Por outro lado, o corpo, a riqueza, a reputação, as autoridades, em uma palavra, tudo que não é inerente às nossas ações está além do nosso controle. É assim que começa o manual ou guia para a vida do famoso filósofo grego Epiteto. Se você deseja viver uma vida satisfatória sem excesso de aflições da alma, deve entender que há coisas sob nosso controle e outras que não estão. Nosso dever é gastar nossa energia com o que está sob nosso comando e ignorar o que não está. Um dos maiores problemas que um ser humano pode enfrentar são as opiniões e o julgamento de outras pessoas. É praticamente inevitável ser afetado negativa ou positivamente por eles. Se você realmente deseja evitar ser afetado, deve entender que as opiniões dos outros, os insultos ou qualquer tipo de ataque pessoal não estão sob seu controle. No Manual da Vida, aprendemos como agir no caso de sermos alvo de uma ofensa. Portanto, o objetivo desse vídeo é extrair os ensinamentos do famoso Manual da Vida para alcançar um estado mental que nos permita reduzir ou eliminar todos os tipos de sofrimento decorrente dos julgamentos dos outros. Por meio de 7 ensinamentos ou princípios extraídos do Manual de Epiteto, você aprenderá por que não deve se preocupar com sentimentos externos e como alcançar um estado em que as opiniões não possam prejudicá-lo. Se você é novo aqui nesse canal, considere se inscrever para não perder todo o conteúdo valioso que estamos preparando para você. Lembre-se de que aquele que insulta ou ataca não está sendo insultado, mas sim seu próprio julgamento de que essas ações são ofensivas. Portanto, se alguém o provoca, lembre-se que é a sua própria opinião que o perturba em primeiro lugar. Tente não se deixar levar pelas aparências, pois uma vez que ganha tempo e se acalme, será mais fácil controlar-se. Uma das chaves para não se importar com a opinião dos outros é entender que o insulto e a ofensa não são inerentemente prejudiciais. O desconforto emocional que acompanha o insulto, na verdade, vem de como processamos esse insulto. Quando alguém menospreza ou desrespeita você, pense que esse insulto só o prejudicará se você permitir. E agir negativamente, o verdadeiro valor de uma pessoa deve ser medido pela quantidade de negatividade que ela pode suportar. Infelizmente, a vida é assim. Quando se sentir insultado ou ofendido, pergunte a si mesmo: eu quero ganhar ou eu quero perder? Eu quero ceder ao que não posso controlar? Deixe-me fazer um paralelo com os prazeres e os desprazeres. Se quisermos parar de ser influenciado por eles, não devemos lutar contra o desejo, pois o desejo nunca desaparecerá. A diferença está em como processamos esse desejo, se nos rendemos completamente a ele ou o ignoramos. Dessa forma, se você conseguir não se perturbar com o insulto, a satisfação que sentirá depois o tornará alguém super e capaz de avançar firmemente diante da adversidade. Com certeza você está pensando naquela vez em que um comentário negativo arruinou seu dia ou até mesmo sua semana, apesar dos seus esforços. Deixe-me dizer que entendo como você se sente, pois todos já estiveram nessa situação em algum momento. Se este for o seu caso, recomendo que continue assistindo, pois nos próximos princípios abordaremos o autocontrole. Mantenha propósitos firmes. Neste princípio, devemos entender que se quisermos evitar ser afetados pela opinião dos outros, é o seguinte: se você tem um firme propósito de entender a filosofia, prepare-se desde o início para ser ridicularizado e zombado pela multidão. Esteja preparado para ouvir as pessoas dizerem: de repente ele se tornou um filósofo, ou de onde vem essa atitude arrogante? Bom, certifique-se de não adotar essa atitude arrogante e permaneça firme nas coisas que contribuem para o seu bem-estar. Lembre-se, se você permanecer firme em sua posição, as mesmas pessoas que costumam zombar de você acabarão admirando você.
Mas se você se deixar convencer pelos outros, será ridicularizado 2 vezes, aqueles que queriam se tornar filósofos. Mas, mesmo se você não quiser se tornar um filósofo, esse princípio proposto pelos gregos pode ser aplicado a qualquer outro aspecto de nossas vidas. Este princípio é essencial, pois muitas pessoas negligenciam seus verdadeiros talentos apenas para agradar vozes discordantes. O que Epiteto nos diz é que se permitirmos que nosso propósito seja influenciado pelo medo das opiniões dos outros, não fracassaremos porque tentamos e não conseguimos, mas porque cedemos a opiniões dos outros. Não devemos interpretar isso como um fracasso, mas como um problema real. Quando uma pessoa desiste apenas para evitar conflitos sociais ou para impedir que os outros opinem sobre ela, vale a pena preservar, mesmo que haja zombarias ou questionamentos por um tempo. Afinal, avançando, você estará vivendo de acordo com sua própria natureza. Eu recomendo que você pense nisso sempre que precisar tomar uma decisão em sua vida. Considere suas prioridades e entenda a verdadeira razão por detrás de suas escolhas. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Não deixe a ideia de viver na desonra e ser ninguém em lugar algum preocupá-lo. Pois se não receber honras fosse algo ruim, então os outros teriam o poder de se tornarem felizes. E não é assim que as coisas funcionam. A verdade é que você é apenas alguém nas coisas que estão sob seu controle e que dependem de suas decisões. Esse princípio é realmente muito relevante nos dias de hoje. Quantas vezes você fez algo que realmente não queria apenas para obter a aprovação de alguém, especialmente nas redes sociais? A validação social nessas plataformas pode ser como um veneno para a pessoa. Devemos nos perguntar: vale a pena mudar quem realmente somos apenas para obter um pouco de satisfação? Vale a pena colocar nosso bem-estar emocional na mão dos outros? A minha resposta é clara: não. Eu recomendo que você reflita sobre isso, pois todos nós já fomos pegos fazendo algo que nos envergonha. Mas não é malicioso. Em algum momento, por que nos importar se riem de você ou marginalizam em termos de popularidade? Você realmente acredita que sua felicidade depende de quão popular você é? Se você viver assim, estará em constante conflito, pois sua felicidade não está em suas mãos. Portanto, você viverá em um estado constante de tensão, mudando sua essência para não perder status. Um dos principais pontos do estoicismo é se importar apenas com o que está sob o seu controle e se tornar imperturbável. Em relação ao quê? Em relação a insultos. Lembre-se de que ninguém pode ferir você a menos que você permita. Se alguém o prejudicar, falar mal de você, lembre-se de que eles agem acreditando que têm o direito de fazer. Não é possível que todos ajam de acordo com o que você considera certo, mas não parece certo para eles. Portanto, se alguém o julgar com base em uma aparência falsa, eles estão se prejudicando com seu erro. Portanto, tolere a pessoa que o insulta com paciência e repita para si mesmo: isso é apenas o que eles pensam. Exercite um autocontrole para que um insulto se transforme em uma ofensa. Como disse Epiteto, devemos ter o mesmo respeito por nossa mente que temos pelo nosso corpo. Tenho certeza de que você não permitirá que um estranho entrasse em sua casa todos os dias sabendo que isso representaria uma ameaça. No entanto, quando recebemos um insulto e o processamos como uma ofensa, temos que essa pessoa entre em nossa mente e permanecerá lá por alguns dias. Portanto, permitimos estranhos em nossa mente quando nunca o deixaríamos em nossas casas. Para alcançar um estado em que ignoramos os sentimentos negativos decorrentes de uma ofensa, devemos acumular disciplina e autocontrole. Isso se aplica a todas as situações da vida, inclusive com a família. Quando estiver com raiva, controle essa emoção, pois ela evitará muito sofrimento desnecessário e o fará se sentir mais à vontade consigo mesmo. Acredite em mim. Isso fará uma diferença significativa em sua vida. Haja de acordo com o seu melhor julgamento.
Não devemos ter vergonha de sermos vistos agindo de acordo com nossos princípios, mesmo que os outros possam formar uma ideia errada do que estamos fazendo. Se estamos agindo corretamente, por que devemos temer o julgamento errado dos outros? Isso também se aplica ao uso das redes sociais, onde muitas vezes permitimos que nossa felicidade dependa da popularidade ou da validação dos outros. Isso nos leva a agir para agradá-los em vez de seguir nosso próprio caminho. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Se alguém o prejudicar ou falar mal de você, lembre-se de que eles agem presumindo que estão certos em fazê-lo. No entanto, não é possível pensar que todos ajam de acordo com o que parece certo para você, mas não para eles. Portanto, se eles estão julgando com base em uma aparência falsa, eles estão prejudicando com o seu erro. Portanto, se eles estão julgando com base em uma aparência falsa, eles estão se prejudicando com seu próprio erro. Portanto, tolere a pessoa que o julga com paciência. Ninguém pode ferir você. Através desse princípio, analisamos a motivação do autor do insulto. E o que isso nos diz é que não podemos esperar que todos ajam de acordo com o que você considera certo ou com sua visão de mundo. Essa maneira de pensar pode ser muito social. Devemos considerar a seguinte reflexão: é realmente viável acreditar que todos tenham a mesma visão de mundo que você? Pensar assim é bastante ingênuo. Portanto, se alguém o insultar acreditando que sabe a verdade sobre você, considere o seguinte: você sabe quem você é. Você sabe o que você pensa. Você sabe o porquê age e o porquê faz o que faz. O único conhecedor da verdade sobre você é você mesmo. Portanto, no caso de um estranho insultá-lo de alguma forma, você deve se perguntar o seguinte: agi de forma errada? Se a resposta for não, pergunte a si mesmo: posso entrar em sua mente e entender a razão do insulto? É evidente que você não pode. Portanto, no caso de ter agido corretamente e enfrentar a ignorância sobre a motivação do insulto, você deve se contentar, pois você é a pessoa no mundo que mais se conhece. No caso de ter agido corretamente, você não deve carregar o fardo do arrependimento. Como Epiteto disse sobre a pessoa que o insulta: é assim que parecia para eles. Para concluir, gostaria de encerrar com a seguinte lição de Epiteto: por quanto tempo você acha que vai adiar tornar-se digno do mais progresso e seguir os ensinamentos da razão? Você já recebeu os princípios filosóficos com os quais deveria estar familiarizado. Que outro mestre você está esperando para começar a melhorar? Você não é mais um adolescente, mas um adulto. Portanto, se você continuar negligente, preguiçoso e adiando constantemente as coisas, acrescentando desculpa após desculpa e adiando o dia em que se dedicará a si mesmo, a vida passará enquanto você permanece ignorante até o dia de sua morte. O que você achou do vídeo? Deixe-me saber sua opinião nos comentários. Se você é novo aqui, considere inscrever-se para embarcar conosco nos caminhos da sabedoria. Eurico Merhori, Ui!